nosso convidado é o professor Zé Luiz, continua sendo o nosso convidado, porque na última gravação, no último programa, ele deu uma verdadeira aula de história aqui para nós e ainda permitiu que eu desse uns pitacos, né, como eu costumo fazer. Então, nós achamos que o momento político é um momento muito sério, né? Quando a gente fala em análise da realidade brasileira, tem aquele termo que ele entende demais, porque ele é cientista político, né? Então, que chama análise de conjuntura, né, Zé? Sei. Então, nós estamos fazendo aqui, eu acho importante, e nós vamos tentar estar acompanhando essa crise que se desenha um tanto longa, mas que, se Deus quiser, vai preparar o terreno para um novo governo progressista aqui no Brasil. Eu vou fazer uma pequena resenha das coisas que nós falamos no último programa, e é lógico que quando o professor José Luiz for falar, ele vai ter que completar. Assim, porque com certeza eu vou esquecer de alguma coisa, né? Então, nós vamos inverter a ordem hoje. Eu vou começar a falar de alguns pontos que eu anotei das coisas que aconteceram nessa última semana, e o professor José Luiz vai comentar, corrigindo os meus equívocos e, certamente, colocando num contexto nacional e internacional os momentos que nós estamos vivendo agora. Então, a primeira coisa que eu queria recuperar é que no último programa nós debatemos muito a questão da palavra crise e chegamos à conclusão que quem fala muito em crise é uma mídia que hoje está muito comprometida com o processo que a direita vive no Brasil, né? É uma mídia que tem torcido escandalosamente para um partido político, que tem acobertado um presidente, um candidato a presidente, que perdeu as eleições e que continua até hoje reclamando, né? E aí foi na minha fala, eu ainda disse o seguinte, que o PSDB, que vinha sendo um dos principais partidos aqui na história política brasileira, ele não ganha mais nem no tapetão. Eles estão tentando derrubar a Dilma para achar que o Miguel Temer também... como é que ele chama? Michel Temer. Michel. Traduziu. Miguel. Tá bom, né? Que o Michel também vai ser cassado, e aí que nessas circunstâncias o Aécio Never assumiria. Mas é Never mesmo. Eles não vão ganhar, né, nem nesse tapetão que eu falei aqui. Então, nós chegamos à conclusão que o Brasil está enfrentando problemas econômicos e com interferências políticas, né? E que, por isso, a situação tem ficado mais difícil de enfrentar. Além de tudo, nós temos uma crise internacional. Dávamos aqui até o exemplo. A nossa indústria está difícil de arrancar, né? Mas por quê? Nós temos uma crise ou problemas econômicos, não vou entrar agora aqui nessa análise, nós vamos analisar o Brasil, mas é um contexto na Europa que, por exemplo, o carro produzido aqui não é comprado mais pela Europa. Então, a nossa indústria de automóveis está realmente muito fraca. É querer demais que os brasileiros conseguissem arcar com o peso de uma indústria que chegasse a um ponto de dar lucros numa época dessa, né? Então, eu não sei se nós falamos com essas palavras, mas, de qualquer jeito, nós vivemos no Brasil um processo muito radicalizado
entre direita e esquerda. Eu vou pular fora um pouquinho desses termos agora, porque são termos que ficaram desgastados através do tempo, né? E eu queria falar nisso. Depois de um longo período de governos comprometidos com o patriarcalismo, com todos os domínios que nós tivemos nesse país, né? Quando a polícia foi criada no Brasil, ela foi criada já para proteger os... Como é que chama, Zé? Os hereditários lá? Né? Os Não, nobres, eu quero lembrar os burgueses. dentro da nossa história, as capitanias hereditárias, Uhum. né? Começou dali, depois foi para caçar negro que conseguia fugir, agora, recentemente, é para caçar gay também, atrás dos nazistas tem muita gente dos próprios... como é que nós vamos... É da própria elite mesmo que se dispõe a esse tipo de intolerância religiosa, aquela menininha que levou uma pedrada na cabeça porque estava vestida de branco, saindo de um candomblé. Então, o que acontece? Depois disso, o Brasil caiu nas mãos de um tipo de partido que a gente tinha alguma esperança que ele fizesse um avanço, que foi o PSDB. O que o PSDB fez? Nós tivemos o Collor, o Itamar, que era um nacionalista, né? Muita coisa a gente chegava a esperar dele, mas depois tivemos o governo do PSDB. E aí que nós tivemos uma coisa muito séria, né? O nosso patrimônio foi entregue a preço de banana. Eu quero lembrar aqui a venda da Vale, tantas coisas que ainda estão muito recentes na cabeça do povo brasileiro. E, em consequência disso, nós conseguimos ganhar um governo progressista, que eu acho que é o desejo de todas as pessoas de bem, né? Com a eleição do primeiro trabalhador metalúrgico, que veio do Nordeste. Sabe aquele povo que não sabe votar? Que vota tudo errado, né? Como é que é a história? Eu estou lembrando do Figueiredo aqui, que ele gostava mais do cheiro de cavalo do que do cheiro do povo, né? Então, alguém disse alguma coisa parecida, que é o seguinte, que o nordestino era igual a boi, qualquer coisa assim, né? Eu não lembro bem o que foi, mas teve uma história dessa. Uma história, né? Bom, o que acontece, então, retomando, nós tivemos, depois de todo essa venda do nosso patrimônio, aí o que aconteceu? Nem veio dinheiro para cá e nós ficamos sem, né, esse patrimônio. Além de tudo, vamos então determinar, eu estou chamando de campo progressista e campo conservador, eu vou chamar. Campo conservador, na minha opinião, tem outros adjetivos, mas eu vou pôr só esse até para não arrumar aí uma ação penal, né, para perder tempo com essas coisas. Então, essa direita conservadora que apoiou o Aécio, não se conformou, e eu acho que foi mais o Aécio e a turminha lá em volta dele, né? Não se conformou com a perda das eleições. Um processo legítimo, eleitoral, que o mundo todo assistiu, elegeu a presidenta Dilma. E até hoje não se conforma com esse resultado. E é esse pessoal que eu falei no começo aqui, que, além dos problemas econômicos, trazem para nós uma interferência política indevida, né? Vamos recordar aqui um pouco o resultado das eleições. A Dilma teve 51,65% do resultado eleitoral. E o Aécio Neves teve 48,35%. Se isso é resultado para ser questionado, nós vamos ter que questionar o mundo inteiro,
né? Porque diferenças muito menores do que essas já foram tidas em outros países. Então, deu exatamente isso. 3 o quê? 3 milhões. 3.849.512 votos de diferença. Quer dizer, quase 4 milhões. Eu acho que quando a disputa é para presidente, que é o regime escolhido no país, e na disputa que vai até para 2 turnos, né, é uma diferença bem razoável. Bom, então nós vemos que todo o processo ficou mais complicado, porque desde que acabaram as eleições, essa turminha está lá no pé da presidenta Dilma. Como se não bastasse a dificuldade de dirigir um país do tamanho do Brasil, né? Com as complicações que nós temos aqui já no país, com regiões muito diferentes, cada uma tem um ciclo produtivo diferente, né? Então, o que aconteceu? Temos problemas na área econômica e com a interferência indevida política. Ainda analisando essa questão no último programa, eu lembro que o professor José Luiz, nessa análise histórica mais abrangente, né, nós chegamos até a discutir a questão do capitalismo, né, que se não seria talvez uma fase do capitalismo mais propícia para essa grande parte do nosso povo, né, do povo do mundo inteiro, quem sabe se não iria beneficiar. Porque nós temos, pelo menos aqui no Brasil, que a elite que é beneficiada, tem sido beneficiada, até mesmo os governos progressistas não têm tido o poder necessário para mudar as regras do jogo. E, portanto, é essa elite que é beneficiada. E, para tristeza nossa, o professor Zé Luiz ainda levantou a possibilidade de nós estarmos entrando num capitalismo financeiro e que aí a situação não é boa para nós. Vai ser essa situação de banco tendo lucro cada vez maior, né? Tirado daqueles juros que você paga de tudo que você faz em banco, né? Então, nós chegamos à conclusão que pode não ser uma coisa muito boa. A gente falou muito a respeito de todas as coisas e nós vamos ter mais programas onde a gente vai ter oportunidade de voltar a esses temas. Então, como eu disse, nós invertemos a ordem hoje. Eu falei primeiro, no segundo bloco, o professor José Luiz entra fazendo uma análise e, como eu disse, te deixando muito à vontade para me corrigir de possíveis equívocos e também me ajudando a lembrar de coisas que, porventura, eu tenha esquecido. Nesse minuto agora, nós vamos para aquele intervalo, que é rapidinho, né? O nosso intervalo aqui é de 1 minuto, e voltamos em seguida, já com a fala do professor José Luiz. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Nós estamos aqui
Conversando hoje com o professor José Luiz Quadros Magalhães. O professor José Luiz é cientista político, professor, aliás, eu acho que eu esqueci de falar essa parte da primeira vez. Vamos falar aqui. Professor da UFMG, da PUC e da FADISA, que é em Montes Claros. E ele é coordenador, olha o que eu esqueci de falar, coordenador da Rede por um Constitucionalismo Latino-Americano. Super importante. Eu, então, vou passar a palavra para o professor José Luiz e ele vai retomar a discussão de acordo com... Pois é, eu acho que é interessante a gente retomar aquelas questões, né, que foram colocadas pelo público e uma questão que foi colocada a respeito do impeachment, né? O impeachment da Dilma seria a melhor solução no momento para o país? Óbvio que não, né? Claro que não. Mas eu acho que é interessante chamar a atenção para essa discussão do impeachment, como que as pessoas, a grande mídia, né, fala recorrentemente nisso. O impeachment como golpe, né? É uma forma de golpe de Estado. O que a gente tem que prestar atenção nos processos que têm acontecido recentemente, primeiro que a gente sofre hoje um ataque violento, né, contra os governos populares na América Latina. A gente comentou isso o nosso programa passado, né, como que esse ataque sistemático contra a Venezuela, a Bolívia, o Equador, a Argentina, o Uruguai, né, de formas distintas, foram governos Sim. que, mais ou menos... Paraguai chegou a consolidar o golpe. E aí né? que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção. Talvez hoje não haja mais espaço pela comunicação instantânea, as redes sociais, etc., para aqueles golpes no estilo do golpe empresarial militar que teve aqui no Brasil em 64, de outro golpe também financiado pelos empresários, pelos Estados Unidos, no Chile em 73, no Uruguai em 73, na Argentina em 76, na Venezuela em 2002. Esses golpes onde você coloca os tanques na rua, vem um governo militar. Não acredito que isso tenha mais espaço hoje. Os golpes virão e estão vindo mais sofisticados. E a gente pode pensar no caso que aconteceu em Honduras, né, que não foi tão sofisticado assim, mas pouco depois fizeram uma eleição e, olha, agora voltou a democracia, etc., o que é uma mentira. E no caso do Paraguai, onde então usaram o processo de impeachment para tirar o Lugo, né, o primeiro governante de esquerda popular no Paraguai, mas infelizmente não houve no Paraguai os movimentos sociais não conseguiram resistir, né, a esse golpe, que foi um golpe midiático e um golpe usando o parlamento. Então, falar aí em impeachment da Dilma é golpe, né? É golpe e, obviamente, que os processos ou a ditadura que a gente teve aqui no Brasil e as formas hoje de imposição dos interesses, né, do grande capital aqui no Brasil são sempre muito mais sofisticadas. O nosso país é mais complexo, a nossa economia é muito mais poderosa que as outras economias da região. Então, o que vem aqui vai ser feito dessa forma mais sofisticada. Então, acho que isso é uma primeira observação que é importante a gente levar em consideração. Né? Talvez até alguma coisa por parte do judiciário, uma cassação. Porque eu acho que, por exemplo, se acontecesse uma história dessa, de cassação, por exemplo, como é que é? Quem que assumiria? Não, pois é, aí vem o vice-presidente da República, né, o Michel Temer, que está louco para ser presidente da República. Cassação é do presidente e do vice, porque o vice não tem vida própria. Não. É o presidente e aí assume o vice-presidente. Uhum. E depois, na ordem, se tiver algum problema, alguém... Que aí o Aécio está achando Não. Que ele vai pegar. É o tapetão. É o tapetão. Só que se ele conseguir tirar a Dilma, tirar o vice, aí nos 2 primeiros anos do mandato vai haver eleição de novo. Aí já é complicado. E aí o Aécio pode estar contando com porque isso. Mas é complicado porque tem um PMDB pela frente, e coisa. Né? Mas eu acho que, na verdade, todo esse teatro político, esse jogo político grosseiro que a gente está assistindo que tá afastado, aí, né? ele está servindo a interesses que são interesses muito maiores, que a gente não pode perder a dimensão disso. Né? De afastar efetivamente um governo popular. Né? A gente pode até falar, a gente podia ter avançado mais. Eu acredito que no início do governo Lula existiam condições para a gente ir além, porque havia uma mobilização popular maior, havia um apoio popular muito grande, que a gente podia ter avançado, né, em reformas estruturais, etc., com condição que agora, atualmente, a gente não tem. Então, talvez administrar, resistir, principalmente, para depois, né, quando for o momento estratégico, a gente avançar com transformações mais importantes e mais profundas
que o Brasil, né, que o povo brasileiro precisa viver isso. Então, agora, eu acho que a gente é necessário a gente voltar a falar, né, em uma outra sociedade. Né? Eu acho que durante muito tempo, e a gente estava conversando aqui no intervalo, isso aqui, né, Caiafa? Eu queria ouvir a sua opinião também. Durante muito tempo a gente está negociando, a gente está achando que é possível negociar com o capital, que é possível negociar com os interesses das grandes potências econômicas, e aí principalmente Estados Unidos, União Europeia, que é possível a gente agradar e aqui fazendo algumas transformações, a inserção, como aconteceu, que foi muito importante, de milhões de brasileiros no mercado de trabalho, no mercado de consumo, etc. Mas eu acho que é um momento da gente começar, nós precisamos ser mais ousados. No momento que eles nos acuam, nos colocam contra a parede, a gente precisa voltar e voltar com tudo, porque a gente está percebendo que não é possível negociar com a direita, não é possível negociar com o capital. Eles sempre querem mais. Toda essa negociação, todos esses acordos que foram feitos, ultimamente, não resolveram. Então, a gente precisa voltar a falar, coisa que nós perdemos não só no Brasil, em boa parte do mundo, voltar a falar na necessidade de construir uma outra sociedade, uma outra economia, um outro mundo que é possível e necessário. Não dá para a gente continuar apostando, por exemplo, como em aumentar, por exemplo, a capacidade de consumo do povo brasileiro. Não dá, não se sustenta isso. A gente tem que pensar, o telespectador precisa pensar, nós estamos numa situação limite. Até 2050, nós seremos mais 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. 2 bilhões de pessoas que estão chegando, é muita gente, nós somos 7 bilhões hoje. 2 bilhões que estão chegando querendo comer, beber água, e que vão querer, dentro desse padrão posto aí, vão querer consumir, comprar computador, comprar automóvel, e não tem espaço para isso. Nós estamos vivendo já concretamente algo que está claro para todo mundo. O calor, o aquecimento global é cada vez pior. Não dá para a gente insistir nesse modelo de sociedade capitalista. Não dá para a gente insistir nesse modelo, nesse padrão de consumo. Não adianta a gente querer inserir as pessoas com aumento de consumo. Eu diria, e às vezes eu faço uma provocação para os meus alunos, ou a gente aprende a dividir, ou a gente começa a dividir as coisas, ou então essas pessoas que estão consumindo muito, essa classe média alta, que está com muito ódio, muita raiva hoje, a nova classe média que começa a consumir um monte de coisa que não podia consumir, ou essas pessoas que estão consumindo, que querem continuar consumindo, ou elas aprendem a dividir, ou abrem mão desse consumo e começam a dividir para ter espaço para todo mundo, ou então nós vamos ter que enfrentar, parece aqueles filmes de zumbi, uma horda, como a Europa está enfrentando, um monte de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas que não vão ter o que comer e que vão avançar. É isso. E aí, ou divide, ou esse negócio, ou está tudo posto a perder. E não há muito tempo. Eu acho que pode parecer um discurso assim meio de filme de ficção científica, mas os dados estão postos aí. Esse é o relatório da ONU. O telespectador pode entrar no site da ONU, onu.org, onde você vai encontrar dados interessantíssimos sobre mais de 150 países do mundo. E aí o telespectador vai ter cada surpresa interessantíssima. Quais são os países, por exemplo, que têm o maior número de médicos por habitantes, de enfermeiros por habitantes, leitos hospitalares, professor para o grupo de alunos, etc. Você vai ter uma surpresa. Não vou adiantar, não. A gente pode até fazer um programa uma vez discutindo isso aqui. Mas você vai ter uma surpresa, vai achar, olha, nossa, eu achava que fosse o contrário. E não é, porque a gente vive uma mídia, uma imprensa que mente, encobre, distorce, mente sistematicamente. E vai nos ocultando a gravidade da situação que o planeta está. Esses centenas de milhares, ou de milhões de pessoas que vão saindo de zonas de conflito, de zonas de pobreza, de miséria, de extrema desigualdade, na África, no Oriente Médio, e isso vai chegar a todo mundo, porque, como eu disse, são mais 2 bilhões que estão chegando por aí. Então, a gente precisa ter coragem de repensar isso tudo. Não dá para continuar emendando. Eu acho interessante que, enquanto você está falando, eu estou aqui pensando que coisa boa é você ter um lugar de onde você pode estar refletindo essas coisas, embora ainda com um público pequeno, que é o público universitário, E que pena que foi aqui no Brasil que em 4 governos, foram 2 de Lula, 2 da Dilma, estamos completando o 4º. Não foi possível
se criar uma mídia que falasse em nome dos 99%. Isso Ou para eu os acho que... 99%. Pois é, porque como que nós vamos fazer com essas informações, não é? Mesmo a TV comunitária, grande parte da população ainda vai ligar a TV Globo, não é a TV comunitária. Nós vamos atingir mais ou menos, talvez, o mesmo tipo de público que você atinge. Sim, sim. Quem sabe? Mas aí a gente tem que usar de todos os meios possíveis para a gente. Então, hoje é a internet, sem né? nenhuma ilusão, né, sobre a internet, a gente sabe que é tudo controlado, tudo fiscalizado, que todo mundo é controlado. Né? A gente conhece os meios, inclusive, cada vez mais sofisticados que eles fazem para controlar isso. Sabe que no Facebook, por exemplo, né, a gente só acessa as pessoas que pensam como a gente ou as pessoas que pensam radicalmente contra a gente. Ou seja, tem um programa onde eles conseguem selecionar isso. Aquela massa, aquelas pessoas que a gente poderia influenciar, que estão abertas a uma discussão, a gente não chega até eles. Então, existem meios muito sofisticados de controle disso. Mesmo assim, a gente encontra brechas. E a gente tem que atuar nessas, criar caminhos, vários caminhos, não desistir de nenhum meio de luta. Né? Todos os meios de luta são necessários, né? Que vai desde o ouvido até as redes sociais, utilizar isso e lutar para o canal aberto, né, nas TVs comunitárias. Né? Eu estive recentemente na Venezuela. Lá na Venezuela, né, tem mais TVs comunitárias que no Brasil e lá todos de sinal aberto. Né? Então, ao contrário do que a mídia fala aqui, a Venezuela tem muito mais liberdade de expressão, muito mais liberdade de imprensa do que o Brasil, muito mais, né? Pouco mais. E tem problemas também, porque tem a grande mídia privada na Venezuela, como, por exemplo, a Globovision, né? Que faz o jogo da mentira, da distorção diariamente, né? E não é censurada pelo governo, não, ela está lá falando diariamente. Mas você tem esse espaço da mídia alternativa, né, que a gente precisa continuar lutando por esse espaço. Continuar lutando agora para que a nossa TV comunitária passe a ter o ano que vem, né, com as novas tecnologias, um sinal aberto e que a gente possa chegar a mais pessoas e falar para essas pessoas, a chamar a atenção, olha, cara, o negócio aí em volta não é bem isso do que aparenta, né, nas novelas da TV Globo, né, nas notícias dos jornais das grandes redes de TV por aí. Né? Eu estou vendo que esse nosso programa vai ter vida, viu? Vai durar. Vai durar. Na medida em que você possa, eu acho que nós vamos ter vida longa. Viu? A gente estava falando uma coisa aqui, rapidamente, que falou, olha, é necessário, né? A discussão da CPMF, você estava com a tese... É interessante, a gente precisa discutir, né, num outro programa, deixa num outro né, programa. Da taxação dos bancos, taxação dos lucros, né, das grandes fortunas. Olha, tudo isso é necessário. Mas eu estou achando, cara, que, na verdade, a gente precisa colocar uma pauta mais corajosa. Não dá para ter sistema financeiro privado, não dá para ter banco privado. O sistema tem que ser todo estatizado, a serviço de todas as pessoas, de cada um dos brasileiros, de cada cidadão brasileiro. Não dá, isso é um escândalo, né? A gente precisa voltar a falar essas teses, que algumas poucas pessoas têm coragem de falar, mas explicar por quê. Por que esse sistema financeiro não funciona? Gente? Pois aqui nós vamos ter esse espaço, né? O que eu fico um pouco preocupada é que o governo tem que governar. Sim. E a última coisa que eu quero é ver o tal do AES-Sim, né? O AES-Sim apareça por aqui. Mas né? não vem nem o PSDB quer, nem o PSDB quer ele. Eu sei. Mas eu hoje não vou ter tempo nem de fazer o acabamento do meu programa. Eu vou ter que falar. Muito obrigada, professor José Luiz. Você está convidado para a próxima quinta-feira, que nós vamos gravar. E muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam no desenrolar desse trabalho. E até a semana que vem, se Deus quiser.